Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui com o nosso canal Palavra que Liberta. Eu nunca pedi, mas vou pedir agora. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, deixa o likezinho aí e continue conosco. Que Deus irá te abençoar poderosamente através das mensagens que Ele tem nos concedido nos momentos de orações com ações de graças na sua presença. Queremos nessa oportunidade trazer mais um tema: os 3 princípios bíblicos para fazer corretamente a obra de Deus. Isso aqui foi uma revelação de Deus no momento em que eu orava, então eu resolvi por bem trazê-la para alguns irmãos que precisam de alguma informação para fazer a obra de Deus. Não é muita coisa não. São coisas simples, mas que vai fazer efeito para que você possa ter um bom êxito na obra do Senhor. Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então já vemos através deste texto que não se pode fazer a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Então eu trouxe um tema, os 3 princípios bíblicos para fazer corretamente a obra de Deus. Aí você me pergunta assim: qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é: não pode fazer sem receber de Deus. Está em João 3:27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então este é o primeiro princípio para se fazer a obra de Deus corretamente. Além de não podermos fazermos a obra de Deus relaxadamente, a gente não pode fazer se a gente não recebeu de Deus. Porque há um tempo para Deus nos dar o que Ele tem reservado para cada um dos seus vasos para fazer a sua obra. Então, como se faz a obra de Deus sem as armas apropriadas, sem receber os dons de Deus, sem ser preparado por Deus? E isso exige um alto preço da nossa parte, vida de muita oração, jejum, meditação e reflexão dia e noite da palavra do Senhor. Exige santidade, exige renúncia, exige sinceridade, amor, perseverança. Enfim, exige muita coisa. E para a gente fazer a obra de Deus corretamente, a gente tem que receber primeiro de Deus. Às vezes o homem quer nos dar um cargo, às vezes o homem quer nos colocar em alguma posição, às vezes o homem quer nos enviar e a gente não tem as armas certas, porque não recebemos ainda de Deus. A gente ainda não tem capacidade, não tem condição, nem física, nem psicológica, emocional, nem espiritual. É por isso que muitos se decepcionam, se frustram e colocam a culpa em Deus. Mas o que era para eles terem feito? Terem ido buscar a Deus em primeiro lugar para receber de Deus. Então, se você quer fazer a obra de Deus, vá em primeiro lugar buscar de Deus, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for enviado. Você tem que ir para os pés do Senhor, pedir direção, pedir sabedoria, pedir os dons, pedir a Deus para lhe preparar, para depois você fazer a obra do Senhor. Porque se você buscar, Ele vai lhe dar. Segundo princípio para se fazer a obra de Deus corretamente: não pode fazer sem Jesus. Essa é interessante.
João capítulo 15, versículo 5 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E tem muita gente aí que diz que está fazendo a obra de Deus, que nem o nome de Jesus funciona na boca dele. Por que será? Se está escrito em Colossenses 3,17: Tudo que fizerdes, seja por palavras, seja por ações, fazei em nome do Senhor Jesus. E ele mesmo disse: Se meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, eles falarão em algum, se impuserão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Marcos 16, 18. Por que não acontece as coisas? Porque ele não está em Jesus. Jesus é a videira. Nós somos considerados ou representados como varas que tem que estar enxertada nele. Ou seja, tem que estar na vontade dele. E para fazer a obra de Deus tem que estar na vontade de Deus. Tem que estar enxertado na videira para poder dar fruto. Mas muitos são desobedientes, querem fazer a obra de Deus de qualquer jeito, querem cargos, querem posições, querem puxar o tapete dos outros para poder crescer, pensando que está em Jesus. Fazem guerra dentro das igrejas, divisões, contendas, maledicência. E dizem que estão evangelizando, dizem que estão pregando e ganhando almas, dizem que estão fazendo a obra de Deus, sem estar enxertado na videira. É um ramo seco, infrutífero. Faz, mas nada acontece. No ministério dele não tem cura, não tem libertação, não tem milagre, não tem reconciliação de almas desviadas, não tem salvação de almas perdidas. Ele não vê a manifestação sobrenatural do poder de Deus, porque na realidade até mesmo nem ele crê nessa manifestação. E quando escuta alguma coisa sobre coisas sobrenaturais, ele até se escandaliza e critica, e diz que é pregador, e diz que está fazendo a obra de Deus, mas sem Jesus. Por isso, não adianta você fazer a obra de Deus sem Jesus, porque sem ele nada podeis fazer. E só estaremos em Jesus e só podemos fazer alguma coisa com ele quando nós estivermos fazendo a sua vontade. Estar na vontade de Deus é estar em Jesus. É ser uma vara enxertada na videira que é Jesus e dar fruto. Esse dá muito fruto. Mas se estiver em desobediência, não adianta fazer a obra de Deus, porque nada vai acontecer. Porque ele não está enxertado na videira. Porque os ramos naturais são Israel. Nós fomos enxertados. E só pode dar fruto se estiver na videira através da obediência. Aí sim. Porque sem Jesus a gente não chega a lugar nenhum. Sem mim nada podeis fazer. Então, para fazer a obra de Deus, não pode fazer sem Jesus. Terceiro princípio para fazer a obra de Deus corretamente: não pode fazer se Deus não for com ele. João 3:2. Este foi ter de noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, interessado pela salvação, vendo os feitos milagrosos de Jesus, ficou interessado em ter de noite com ele por causa dos fariseus, que eram amigos do Sinédrio, onde ele fazia parte, por causa da repreensão. Então ele escolheu aquele horário para interrogar Jesus e sabia que Jesus era de Deus. E disse: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, não se pode fazer a obra de Deus se Deus não for com ele. Você precisa buscar Deus e pedir um sinal. Senhor, é para mim ir? É da tua vontade? Me dá um sinal. Me responde através das minhas orações. Senhor, o Senhor vai ser comigo nessa obra, nessa missão?
Para que o Senhor me chamou? Para ser missionário, para ser pastor, para ser evangelista? Tem gente que não sabe nem para que Deus chamou ele. E vai fazer a obra de Deus e Deus não é com ele. Aí ele não vê efeito, ele não vê poder. E as pessoas veem que ele está ali como uma lata seca. Só tem palavra, é só blá blá blá. Mas o poder não se manifesta, porque ele foi sozinho. Por isso nada aconteceu. Então ele precisa buscar Deus para pedir uma orientação, uma direção, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, para poder Deus ir com ele. Deus indo com ele, aí a coisa é diferente. Aí os demônios têm que se dobrar, as enfermidades têm que ser repreendidas, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque aquilo que acontece no nosso ministério é para a glória de Deus. É para que ele seja glorificado. Não se pode fazer a obra de Deus corretamente se Deus não for com ele. E tem muita gente aí que está indo fazer a obra sem Deus ser com ele, porque o homem mandou, ou porque ele quis, ou porque ele quer se apresentar, ou porque ele quer dizer que é pregador, ou porque ele quer dizer que é pastor, que é usado por Deus. Mas muitas vezes Deus não está com ele naquele negócio. Mas uma coisa eu aprendi: antes de fazer qualquer coisa, eu vou consultar o Senhor primeiro, como faziam os profetas do Antigo Testamento. Então faça assim, meu irmão, e Deus vai te responder. Deus vai falar contigo para você ser abençoado nesta obra e não fazer ela relaxadamente. Isso aqui é só um conselho de Deus. Observe esses 3 pontos.